Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras falam pra gente, né? Ela hoje nos convida a estar atentos à voz dos profetas e a pôr o reino de Deus sempre em primeiro lugar. Então, que nós abramos o coração e os ouvidos para acolher a palavra do Senhor. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 17 a 25. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 17 a 25. Porém, depois da morte de Jeoaida, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se diante do rei. E o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque, e os ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém enviou profetas entre eles, para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles. Mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada, e o qual se pôs em pé em cima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto não prosperareis, porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele, e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que seu pai Jeoaida lhe fizera. Porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá e o requererá. E sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco, porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu na sua mão um exército de grande multidão. Porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais, assim executaram juízos contra Joás. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, os seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Jeoiada, e o mataram na sua cama, e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Então, essa primeira leitura, ela fala pra gente, né, da idolatria de Joás, né? Fala também, né, sobre o juízo de Deus também sobre Joás, né? A gente deve realmente sempre, né, estar atentos, né, à voz dos profetas, né? E a pôr sempre o reino de Deus em primeiro lugar, né? Então, o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, né, filho do sacerdote, né, filho do sacerdote Jeoiada, e aí ele apresentou-se ao povo e aí disse, né, por quê? Assim fala Deus, por que transgredis os preceitos do Senhor? Isto não vos será de nenhum proveito. Porque abandonaste o Senhor, ele também vos abandonará. Mas aí, né, infelizmente, eles conspiraram contra, né, Zacarias e mataram a pedrada, né, por ordem do rei, né? Então, o rei, né, Joás, ele não se lembrou, né, do bem que Jeoiada, né, o pai do profeta, ele tinha feito, né, e matou, né, a Zacarias, infelizmente, né? E aí, quando Zacarias estava perto de morrer, ele disse que o Senhor veja e faça justiça. Então isso mostra pra gente, né, o que acontece, né? Isso mostra pra gente que nós devemos sempre colocar Deus em primeiro lugar, né? A gente viu que Zacarias, ele foi até o povo, né, em nome de Deus, dar esse alerta ao povo, né, dizer ao povo, né, que o que eles estavam fazendo era errado, mas o povo mesmo assim, infelizmente, não ouviu, né, e acabou matando a Zacarias, né? Então, que nós realmente possamos, nessa primeira leitura, mostra que nós devemos sempre colocar Deus em primeiro lugar.
tá certo? Que nós realmente possamos sempre colocar o reino de Deus em primeiro lugar e sempre estar atentos à voz dos profetas, sempre, né? Que nós possamos sempre, né? Porque guardar, né, as suas palavras do nosso coração, tá certo? E não agir da maneira como esse povo, né? O povo do rei Joás agiu, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 6, versículo 24 a 34. Mateus capítulo 6, versículo 24 a 34. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestia como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis por inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquirireis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, essa leitura do Evangelho, né, Cristo fala pra gente, né, que nós devemos sempre colocar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se vocês fizerem isso, todas as outras coisas, né, serão acrescentadas a vocês. Então as pessoas se preocupam muito, né? Jesus ele fala assim, portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, como vamos vestir? Né? Ele fala, os pagãos é que procuram estas coisas. Vosso Pai que está no céu sabe que precisais de tudo isso. Né? E aí é que Jesus ele fala, então vocês têm que buscar primeiro o reino de Deus e a justiça. E depois tudo será acrescido a vocês. Então, que nós realmente possamos sempre colocar Deus em primeiro lugar, colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque todas as outras coisas que a gente quiser vêm por acréscimo, tá certo? Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe sempre o que é melhor pra gente, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.